Olá, tudo bem com você? Você sabe diagnosticar através de uma lâmpada em série quando é que um componente de uma placa eletrônica vai estar em curto, em fuga ou aberto? Não. Nessa série de dois vídeos, eu vou mostrar para você, primeiramente, neste vídeo teórico, qual a função da lâmpada em série, como funciona a lâmpada em série para diagnosticar uma placa em curto, em fuga ou com algum dispositivo em aberto. Então, nesse primeiro vídeo, será a parte teórica para você entender realmente qual é a função da lâmpada em série para o teu dispositivo, para aquilo que você está fazendo o teste. No segundo vídeo, eu vou mostrar na prática como utilizar a lâmpada em série. Vou utilizar dois tipos de lâmpadas. Uma lâmpada em série simples, composta por uma lâmpada só, e uma lâmpada em série múltipla, para que você possa ver na prática exatamente o que a teoria ela vai te explicar. Então, primeiramente, preste atenção na teoria, que é para entender depois no vídeo da prática como é que a teoria da lâmpada em série se aplica realmente na prática, para que você possa fazer um diagnóstico preciso do componente que está lá na placa, se ele está em curto, se ele está com fuga ou se existe algum componente aberto. Vamos para a sala de aula então? Vem comigo, roda a vinheta. Eu sou o professor Valdemilton, coordenador técnico dos cursos de eletrônica ministrados aqui na Tecnologia Cursos há mais de 20 anos. Muita gente ainda tem dúvida em escolher a potência da lâmpada em série correta para avaliar um equipamento eletrônico ou até uma placa eletrônica. Quando se coloca uma lâmpada em série com a potência muito alta, você não tem nenhum diagnóstico preciso. Se você coloca uma lâmpada em série com uma potência muito baixa, é pior ainda, porque ela vai ficar piscando e não deixa o equipamento entrar em funcionamento, te deixa na dúvida. E aí sai trocando de lâmpada até uma lâmpada dar certo. Mas o conceito da lâmpada em série na realidade não é esse. É você colocar uma lâmpada em série correta para que você possa obter um diagnóstico preciso. Então, se você entende a função da lâmpada em série para um circuito, você coloca uma lâmpada com potência adequada ao teu dispositivo que está em teste. Vamos entender um pouquinho, voltando aqui para recordar alguns conceitos da eletrônica básica, porque para você usar uma lâmpada em série, você precisa saber como é que ela se comporta para a tua placa. Porque não adianta botar uma lâmpada em série só para dizer assim, é uma lâmpada em série, eu botei uma lâmpada em série para testar o produto. Sim, mas e a concepção da lâmpada em série? Fica onde? Somente no olhar? Não, é bom você ter uma visão técnica da coisa, concorda comigo? Vamos revisar um pouquinho aqui a questão da lâmpada em série e depois eu vou mostrar na prática como é que isso funciona realmente. Vamos pegar a teoria aqui da lousa e vamos levar para a prática, para a gente ver na prática e aí sim entender o conceito da lâmpada em série. Vamos aqui para poder a gente recordar alguns assuntos da básica para poder entender a lâmpada em série de verdade. Primeiro é o seguinte, vamos imaginar lâmpada em série, como você sabe, é uma coisa muito simples, né? Eu tenho uma lâmpada que vai ficar em série com um equipamento, uma placa, um dispositivo. Então, basicamente, a lâmpada em série é isso. E nada mais do que isso. Concorda comigo? Então eu tenho a entrada da rede, aqui no meu caso são 230 volts AC, 230 AC. Aí eu tenho, vou colocar aqui um interruptor, eu gosto sempre de colocar um interruptor numa lâmpada em série, dê uma olhada. Eu tenho um interruptor SW1 e tenho a dita cuja, lâmpada em série. E aqui eu tenho a minha placa eletrônica, a minha PCI. Perceba, a gente percebe aqui que
Quando eu fechar o interruptor, eu terei a lâmpada em série com a placa. Então, aí já cabe uma observação do curso de eletrônica básica, quando nós estudamos a segunda lei de Kirchhoff. O que é que diz a segunda lei de Kirchhoff? Ela diz o seguinte, que quando você tem dois elementos em série, as quedas de tensão ao longo dessa malha, a soma das quedas de tensão ao longo dessa malha é igual à quantidade de tensão da fonte. Concorda comigo? Então, perceba. Significa dizer que se eu fechar a chave, eu terei uma queda de tensão na lâmpada e uma queda de tensão na placa. Aí onde é que está o perigo. Vamos lá. Imaginemos que esta placa aqui seja de um equipamento que consome 60 watts de potência. Imagine que o equipamento em si consome 60 watts de potência. Então eu vou colocar aqui 60 watts de potência. Olha. E imagine que eu coloque uma lâmpada também de 60 watts de potência para testar essa placa. L1 igual a 60 watts. Então percebam que as cargas têm potências iguais, serão alimentadas pela mesma tensão e, como elas estão em série, nós teremos que a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Então a corrente na lâmpada será a mesma que circula na sua placa, que está em teste. Não é assim? Isso é o que nós temos. Se a gente for representar agora a lâmpada e a placa como elementos resistivos, teremos o seguinte circuito. Lâmpada representada como um elemento resistivo, em série com a minha placa de circuito, a minha PCI, placa de circuito impresso. Pronto. O que nós teremos é isso. Perceba que a representação desse circuito da lâmpada em série é justamente esse aqui que está embaixo. Ó. Então eu tenho a minha lâmpada em série de 60 watts e o meu equipamento que diz lá na etiqueta que consome 60 watts. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Como o circuito já está fechado, vamos aplicar os 230 volts. E aqui nós temos uma corrente circulante pelas duas resistências que estão em série. A resistência da lâmpada em série, que representa a lâmpada em série, e, claro, a resistência da PCI. Percebam que agora aqui a gente pode tranquilamente relembrar o conceito da segunda lei de Kirchhoff, onde ele diz o seguinte: se você tem duas cargas iguais, de valores iguais, então a queda de tensão em cima dessas cargas será igual também. Então a gente pode tranquilamente observar o seguinte: olha, se as cargas são iguais, se os valores dessas cargas são iguais, o que nós teremos? Nós teremos a tensão da fonte igual aqui e igual aqui. Concorda comigo? Não é isso que diz a segunda lei de Kirchhoff? Se você tem duas cargas em série que têm valores de resistência, corrente, potência iguais, a tensão da fonte ela vai ser dividida entre essas duas cargas, já que seus valores são iguais em tudo: resistência, corrente, potência. Então, trocando em miúdos, nós teremos em cima da lâmpada em série 115 volts e teremos em cima da placa que está sob teste 115 volts. Bom, perceba agora, eu vou abrir o circuito aqui para a gente simular o que é que vai acontecer. Perceba agora que quando eu fechar essa chave, essa lâmpada jamais deixará esse equipamento entrar em funcionamento.
Porque eu estou aqui em Maceió, Alagoas, e nós temos a nossa rede em 230 volts, pelo menos aqui, onde eu estou com a escola, nesse local onde a escola está situada. Então eu tenho 230 volts. Perceba, olha, se essa televisão diz que ela precisa de 230 volts para poder funcionar, note que com uma lâmpada em série de 60 watts alimentando ela, bom, ela só vai receber 115 volts para poder funcionar, onde na verdade ela precisaria de 230. Então, qual vai ser o comportamento dessa lâmpada? Essa lâmpada ela vai primeiramente deixar o equipamento entrar em funcionamento, mas quando houver o equilíbrio entre as cargas, esse equipamento vai deixar de funcionar. Por quê? Porque o próprio equipamento vai perceber que a tensão ela é abaixo do valor especificado para o trabalho dela. Ou seja, se você coloca uma lâmpada com capacidade igual ao equipamento, capacidade de potência eu digo, igual ao do equipamento que você vai testar, significa dizer que essa lâmpada vai impedir que esse equipamento entre em funcionamento, impossibilitando que você veja o equipamento funcionando. Ou seja, qual é a tendência da lâmpada? Acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar. Concorda? Ou seja, quando o equipamento tender a consumir corrente que chegar à mesma capacidade de consumo da lâmpada, as tensões se dividem, fica abaixo da capacidade de consumo da carga em teste, e aí, quando está abaixo, a carga tende a se desligar. Entendeu? Entendeu isso aí? Ou seja, significa dizer que, primeiramente, jamais eu posso colocar uma lâmpada com a mesma potência do dispositivo ou equipamento que eu vou testar, porque senão eu caio na segunda lei de Kirchhoff, onde ele diz que sigma E, sigma E é igual a sigma RI. Sigma RI, vou colocar assim, é justamente assim, sigma RI. Perceba, sigma E é igual a sigma RI. O que é que nós estamos vendo aqui de acordo com a definição da segunda lei de Kirchhoff? Ele diz o seguinte, que a soma das quedas de tensão, como é que eu faço para calcular a queda de tensão aqui? Multiplico a resistência vezes a corrente do circuito, concorda? Então, se eu tenho aqui duas cargas resistivas e essas cargas resistivas estão sendo ultrapassadas por uma corrente, se eu multiplico a resistência dessas cargas vezes a corrente que está circulando aqui, eu encontro uma queda de tensão em uma e uma queda de tensão na outra. A soma sigma dessas quedas de tensão é igual à tensão total da fonte. Percebeu que eu não posso colocar uma lâmpada com a mesma potência do equipamento em teste? Justamente por este motivo. Porque se eu coloco uma lâmpada com a mesma potência de um equipamento que está em teste, eu vou dividir a tensão entre a lâmpada e o equipamento. Se o equipamento precisa de mais tensão para funcionar, a lâmpada não vai permitir, porque tanto lâmpada como a própria placa de circuito impresso ou o equipamento em teste caem na segunda lei de Kirchhoff. Concorda comigo? Então, como resolver isso? Claro, aumentando a potência da lâmpada. Uma regra prática que geralmente a gente utiliza para poder uma lâmpada em série detectar ou deixar você obter um diagnóstico preciso em uma placa é justamente fazer com que ela tenha 3 vezes mais a potência daquele equipamento em teste. Tá vendo? Ou seja, imaginemos o seguinte: para uma lâmpada ou para uma carga que diz que consome 60 watts de potência, eu tendo 3 vezes mais potência na lâmpada, eu precisaria de uma lâmpada pelo menos de 180 watts de potência. Vamos aqui.
Então, significa dizer que, ao invés de eu colocar uma lâmpada de 60 watts, que vai impedir que o meu equipamento sob teste funcione, eu colocaria aqui uma lâmpada de 180 watts de potência, que é uma regra prática que a gente utiliza para que se permita que a lâmpada deixe o equipamento funcionar, que a lâmpada, além de deixar o equipamento funcionar, ela me dê a condição visual de como aquele equipamento está. Por quê? Perceba, quando a gente coloca uma lâmpada em série, a lâmpada vai me dar três condições distintas. Quando a gente coloca uma lâmpada em série correta, por exemplo, 3 vezes maior do que a potência do dispositivo que eu vou testar. Então, de acordo com a lâmpada, ela vai me dar 3 respostas diferentes. Vai depender da resistência do dispositivo em teste. Por exemplo, a lâmpada ela vai acender com um brilho intenso. Bom, aí a gente volta para a lei de Kirchhoff, já imagina assim. Se essa lâmpada está com 3 vezes mais potência do que o dispositivo que está em teste, e quando eu fechei o interruptor, a lâmpada acendeu com brilho intenso, o que é que eu imagino? Que eu não tenho mais resistência nessa carga, eu só tenho a resistência da lâmpada. Então, a lâmpada já está me dizendo o seguinte, né? Que esse dispositivo, ele está em curto. Então, eu teria exatamente essa condição. Eu não tenho mais resistência, eu tenho o dispositivo em curto. Sabe por quê? Porque a lâmpada acendeu com brilho intenso, concorda comigo? Bom, se a lâmpada acendeu com brilho intenso, então significa dizer que eu não tenho mais resistência aqui. Essa resistência é zero. E para estar uma resistência zero, eu preciso ter um curto nesse dispositivo que eu estou testando. Tá vendo? A lâmpada corretamente colocada com a sua potência, ela vai me permitir, através do acendimento, identificar a condição do dispositivo. Tá, beleza. Isso aí eu já sabia. Botou a lâmpada em série, ela acendeu com brilho intenso, é claro que vai estar em curto. Tá, mas e se a lâmpada não acender com brilho intenso? E se a lâmpada simplesmente acender com 50% do brilho, ou até menos? O que é que eu concluo? Se a lâmpada acende com um brilho menor que a potência total dela, já me dá uma ideia nesse acendimento que a resistência da carga é que está maior. Concorda comigo? Né? Perceba, olha, a lâmpada agora acendeu com um brilho 50% a menos ou até menor que 50%. Então, na minha mente, já que eu estou com a lei de Kirchhoff na mente, já que a lâmpada em série obedece à segunda lei de Kirchhoff, então eu percebo o seguinte: rapaz, então significa dizer, se a lâmpada ela simplesmente acendeu com um brilho mais fraco, então significa dizer que eu tenho aqui uma resistência aqui maior do que na lâmpada. Portanto, a lâmpada está dizendo, tua placa tem um circuito em fuga. Olha que legal. Portanto, olha, é a segunda condição, concorda comigo? A primeira, a lâmpada acendeu com brilho total. Ela está te dizendo, tua placa tem um circuito em curto. A lâmpada acendeu com uma potência menor do que a que ela indica no corpo. Ela está dizendo, eu tenho menos resistência do que o teu circuito. Portanto, teu circuito está com mais tensão do que eu, então eu vou brilhar menos. Então você já tem uma ideia que eu tenho um circuito com fuga lá na tua placa. E na sequência, nós temos a lâmpada nem acende. Olha que negócio interessante. Olha, se a lâmpada não acende, o que é que nós temos? A gente cai novamente na segunda lei de Kirchhoff. E a gente também cai nas características elétricas de uma associação em série. Perceba, quando a gente estudou características elétricas da associação em série no módulo 3 da básica 1, que é o módulo resistor, nós aprendemos que uma das características é se os elementos, se numa associação em série, um dos elementos associados se rompe, o circuito para.
Então é o caso que está acontecendo aqui. Eu fechei o interruptor da lâmpada em série, o interruptor da lâmpada em série, e a lâmpada em série não acendeu de forma alguma, nem acendeu com brilho intenso. Essa lâmpada em série, ela não acendeu com um brilho menor, 50% ou menos, simplesmente ela não acendeu. Então o que é que eu imagino? Existe uma interrupção em algum circuito da minha placa que está sob análise. Bom, porque você sabe que só existe tensão onde houver resistência. Concorda comigo? Então, quando a corrente ultrapassa uma resistência, cria uma tensão. Bom, se a lâmpada não acendeu, eu não tenho tensão aplicada na lâmpada. Se eu não tenho tensão, porque está faltando corrente, porque a resistência da lâmpada está intacta. Concorda comigo? O filamento da lâmpada não rompeu. Então, se eu tenho R e não tenho I, eu não tenho P. Concorda comigo? Então, significa dizer o seguinte, que a lâmpada, quando ela não acende, ela está me dizendo assim, a tua placa em análise tem um circuito aberto. Então, perceba agora, essas três condições são condições de defeito. Lâmpada acende com brilho intenso, curto. Lâmpada acende com um brilho menor do que a potência indicada, fuga. Lâmpada nem acende, circuito aberto. E tem a quarta condição, né? Se você estiver testando, se a placa for de uma fonte, né? Se você estiver testando uma fonte, seja ela uma fonte linear ou uma fonte chaveada, se você estiver testando uma fonte, eu tenho uma quarta condição para a lâmpada. É aquela onde ela permite a carga do capacitor. Preste atenção. Quando eu fecho essa chave, nós sabemos, principalmente para você que já faz manutenção, que já manuseia placas, né, etc. e tal, mesmo que não seja um profissional, mas você já é um rei não avançado, é um cara que já tem habilidade, ou uma cara que tem habilidade. Perceba, quando eu fecho a chave, a tendência são os capacitores da fonte se carregar primeiro, porque nós aprendemos no módulo 4, da básica 1, que é o módulo capacitor, que capacitor vazio funciona como um curto, concorda comigo? Então significa dizer o seguinte, quando eu fecho a chave, os capacitores estão vazios, então a corrente inicial é intensa para carregar os capacitores de filtro da fonte. Neste momento, como a corrente é intensa, a tendência da lâmpada é brilhar com brilho forte. Por quê? Porque nesse momento os capacitores estão se comportando como um curto, porque eles estão vazios, concorda comigo? Então só fica a resistência do filamento da lâmpada em função dos capacitores que estão vazios. Como os capacitores ainda estão vazios e vão tender a se carregar, no início, quando eu fecho a chave, a lâmpada acende. Porque neste momento os capacitores ainda estão em processo de carga. Aí ela acende. Mas à medida que os capacitores vão se carregando, perceba que vai começar a haver um equilíbrio. À medida que os capacitores se carregam, a lâmpada tende a apagar o seu brilho. E quando os capacitores se carregam totalmente, a lâmpada se apaga. Então, isso identifica que eu tenho uma placa funcionando corretamente. Então, eu tenho a quarta condição que a lâmpada me dá. Vamos lá, vamos fazer um resumo novamente dessas quatro condições. Primeiro, a lâmpada acende com intensidade, brilho intenso. A placa tem um circuito em curto. A lâmpada acende com uma potência menor do que é indicada pelo fabricante. A placa tem um circuito em fuga. A lâmpada nem acende. A placa tem um circuito aberto. Não, a lâmpada acende e em seguida apaga. Isso é muito rápido, como você sabe, né? A lâmpada acende e em seguida apaga. Significa dizer o seguinte, está tudo em ordem. Se o equipamento não funciona, não tem nada a ver com as três condições anteriores. Nem tem curto, nem tem fuga, nem tem abertura de circuito. Simplesmente nós temos um problema em relação à partida.
Se a gente estiver trabalhando com uma fonte, eu tenho que verificar agora se o comando Power On Off está chegando nessa fonte para poder ela entrar em funcionamento. Concorda comigo? Então veja, quando você coloca uma lâmpada em série correta para que você possa diagnosticar uma placa, você vai ter 4 condições para ter um diagnóstico preciso dessa placa. Então, para você não cair mais em erro em relação a que lâmpada eu coloco, muito simples. Coloque uma lâmpada 3 vezes, com potência 3 vezes maior do que a do dispositivo que você vai fazer a análise. Simplesmente, como todo dispositivo ele tem a indicação no selo da potência que ele consome, então você vai pela potência. Por exemplo, eu tenho aqui na sala de aula um equipamento de DVD que a gente utiliza junto com o projetor para poder dar aula. E aquele equipamento lá, ele diz o seguinte: eu consumo 10 watts de potência, está lá no selo dele. Então significa dizer que se eu for testar algum dia que ele dá defeito, eu for testar a fonte daquele aparelho, eu vou utilizar uma lâmpada de 30 watts. Posso utilizar uma lâmpada maior? Olha, se você utiliza uma lâmpada maior, você não vai ter condições de ter um diagnóstico preciso, né? Então, o correto é utilizar no máximo uma lâmpada que tenha 3 vezes mais a capacidade de potência do seu dispositivo. Você entendeu? Tá claro isso? Por quê? Porque aí você tem um diagnóstico preciso com uma lâmpada com no máximo 3 vezes a potência do dispositivo. E aí? Entendeu um pouco mais essa questão da lâmpada em série? Você veja que a lâmpada em série, quando a gente volta a recordar alguns conceitos da eletrônica básica, fica mais fácil, né, da gente entender realmente o que é que a lâmpada em série vai fazer ali naquele circuito. Portanto, quando voltar aqui para frente, quando você for utilizar uma lâmpada em série, procure utilizar uma lâmpada em série com 3 vezes mais a potência do equipamento sob teste. Hoje, nós não temos mais essas lâmpadas incandescentes, né, sendo fabricadas. Aquelas que tinham aquele filamento bem fininho. Não temos. Mas nós temos as lâmpadas halógenas, que também servem para poder a gente colocar para fazer esse teste. Tá vendo? Não temos mais lâmpadas incandescentes, mas temos lâmpadas halógenas e de diversas potências. Falar em relação a diversas potências, perceba, vai ter momento que você vai precisar de lâmpadas com potências bem superiores, dependendo do equipamento que você vai avaliar. Concorda comigo? Por exemplo, eu vou avaliar um equipamento onde a potência desse equipamento é de 100 watts, 120, 150 ou até mais. Ah, mas aí como é que vai ser? Não vende lâmpada halógena de, vamos lá, 300 watts, 400 watts, 500 watts, tá? Neste caso, a gente simplesmente se utiliza de lâmpadas em série múltipla. Quando a gente vier aqui para a bancada, quando eu for mostrar para você aqui na prática como utilizar a lâmpada em série para você entender melhor essa teoria, eu vou utilizar tanto uma lâmpada em série simples, que eu fiz, como também uma lâmpada em série múltipla, que eu também fiz. Eu vou utilizar as duas para que você tenha uma ideia de quando utilizar uma e quando utilizar a outra, para poder você obter diagnósticos precisos em uma placa. Perfeito? E aqui no quadro, deixa eu mostrar aqui para você como você chega a aumentar a potência da lâmpada em série para poder diagnosticar um equipamento de potência maior. Vamos supor que você tenha no máximo uma lâmpada em série de 100 watts, vendida aí no comércio, no local onde você mora. E agora, se por aqui só vende lâmpada de 100 watts, no máximo 150, como é que eu faço para obter uma lâmpada de 200 watts, 300 watts? Basta fazer associação de lâmpadas. Concorda comigo? Se você quer aumentar a potência da lâmpada para poder diagnosticar um equipamento mais potente, basta você associar lâmpadas em série. Tá vendo?
Basta você fazer a associação da lâmpada em série. Vamos ver aqui rapidinho como fazer a associação de lâmpada em série para obter uma potência maior do que aquela que nós queremos aplicar ao dispositivo. Bora! Vem comigo, segue comigo no vídeo. Vamos supor que eu vou analisar um dispositivo que ele tem como consumo 200 watts de potência. Então ele diz que ele tem 200 watts de potência mesmo. Vamos lá. Então, percebam. Então aqui é o dispositivo que eu vou avaliar tecnicamente. Então ele diz, o meu consumo é de 200 watts. E aqui está a minha lâmpada em série. Eu vou colocar a lâmpada em série em formato de figura, para facilitar. Lâmpada em série. Sim. Deixa eu colocar o interruptor para poder a gente controlar esse acendimento. Pronto. Então agora eu tenho entrada na minha rede 230, o interruptor para poder a gente comandar esse teste, a minha lâmpada em série e a minha PCI. Perceba, a PCI ela é de 200 watts. Bom, aí eu preciso de uma lâmpada em série de pelo menos, de acordo com com a nossa teoria e regra prática, de 600. Eu preciso de uma lâmpada em série de 600. Mas analise, na realidade a minha lâmpada em série máxima é de 150 watts. Tá vendo? Então não vai dar, concorda comigo? De forma alguma. Como é que 150 watts vai poder medir ou vai poder me diagnosticar uma condição de uma placa de 200 watts? Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que associar lâmpadas de 150 watts até que ela chegue ao valor 3 vezes maior do que 200. Então perceba, eu precisaria de uma lâmpada em série pelo menos de 600 watts. Pela nossa regra prática, eu precisaria de uma lâmpada em série de 600 watts para poder diagnosticar corretamente uma placa que consome, ou um dispositivo, um circuito que consome 200 watts. Concorda comigo? Então, como fazer isso? Associando lâmpadas em série em paralelo. Pronto, meu amigo, minha amiga. Perceba agora que para poder você aumentar a potência de uma lâmpada em série, você tem que associar as lâmpadas em paralelo. Isso basta a gente relembrar as características da associação em paralelo, também estudadas no módulo 3 do curso de Eletrônica Básica nível 1, que é justamente o módulo resistor. Lembra? Lá nós estudamos que as características elétricas da associação em paralelo. Veja como é importante. Lá nós aprendemos o seguinte, que quando você associa dispositivos em paralelo, a resistência total ou equivalente é menor que a menor. Portanto, veja que quando a gente faz isso, nós temos uma associação de lâmpadas que vai nos dar uma resistência menor que a menor, mas, portanto, vai nos dar uma potência bem maior. Concorda comigo? Não é? Veja, se você associar essas lâmpadas em série para poder obter uma potência maior, você vai ter uma potência menor.
Porque nas características elétricas da associação em série, se você associa em série, RT, que é a resistência total, vai ser maior que a maior. Então seria um desastre. Por quê? Porque se você associa as lâmpadas em série para aumentar a potência, e essas lâmpadas ainda vão ficar em série com a placa, cairíamos na segunda lei de Kirchhoff. Ou seja, dividiríamos a tensão da fonte por 5 elementos associados. Então não pode ser aumentar a potência da lâmpada em série associando as lâmpadas em série. Nós temos que aumentar a potência da lâmpada em série fazendo uma associação em paralelo dessas lâmpadas para originar uma única lâmpada em série. Então perceba, neste caso aqui, essas 4 lâmpadas em paralelo vão significar agora, ou representar, uma única lâmpada em série que vai alimentar o meu dispositivo. E de qual é a potência, ou de quanto é a potência dessa lâmpada em série agora? 4 vezes maior do que o valor de uma delas. Então, como eu tenho de L1 a L4 a potência sendo de 150 watts, a potência total dessas 4 lâmpadas será igual a 600 watts de potência. Então, perceba agora que eu tenho uma lâmpada em série 3 vezes com a potência maior do que a minha carga, que vai consumir 200. Concorda comigo? Dessa forma, o que é que vai acontecer? Ficou de bom tamanho eu conectar a minha placa sem problema nenhum agora a essa lâmpada em série múltipla. Tá vendo aí? Essa lâmpada em série múltipla. O que é que vai acontecer agora? Quando eu fechar o interruptor, essa lâmpada, que agora se comporta como uma única lâmpada de 600 watts, ela vai ter condições de diagnosticar qualquer defeito relativo a curto, fuga, abertura ou um bom estado desse dispositivo que está em teste, porque ela tem 3 vezes mais potência, já que ela representa uma única lâmpada de 600 watts, ela tem 3 vezes mais potência do que o dispositivo que está sob teste. Tá vendo? E aqui, quando o teste é múltiplo, você pode até melhorar essa condição do teste múltiplo. Perceba, eu posso tirar esse interruptor daqui, ó, e fazer de forma individual. Veja como vai ficar legal. Eu posso colocar esses interruptores nas lâmpadas individualmente. Por exemplo, SW1, SW2, SW3 e SW4. Tá vendo que agora eu tenho 4 interruptores, né? E cada interruptor ele vai conectar uma lâmpada em série com algum dispositivo que eu quiser testar. Tá vendo aqui, ó? Vamos tirar esse dispositivo aqui que consome 200 watts. Se essas 4 lâmpadas são de 150 watts, imagine que eu vá testar um dispositivo que consome 100 watts. Perceba, se eu fechar SW1, apenas a lâmpada L1, que é uma lâmpada de 150 watts, fará o teste neste dispositivo. Só que pela nossa regra prática, o teste será falho. Por quê? Porque ela tem uma potência quase que próxima à potência do dispositivo que vai ser testado. Então, praticamente, esse dispositivo não vai funcionar para te dar um diagnóstico preciso. O que é que eu tenho que fazer então? Fechar o segundo interruptor. Perceba? Pronto. Quando eu fecho o segundo interruptor, o que é que eu tenho agora, meu amigo e minha amiga?
Eu tenho agora uma lâmpada em série que na realidade tem potência de 300 watts, portanto 3 vezes maior do que a potência do dispositivo que será testado. Agora sim, ó, esse conjunto de lâmpadas que eu acabei de associar, ele vai ter condições de me dar um diagnóstico preciso nessa placa. Concorda comigo? Então veja, quando você faz uma lâmpada de série múltipla, fica legal, porque agora basta você fechar interruptores que você vai adicionando potência à sua lâmpada em série. Fica muito bom. Então, para você não perder tempo com a lâmpada em série simples, por exemplo, uma lâmpada em série simples, você no máximo vai conseguir chegar ao máximo de uma lâmpada halógena que tem a potência de um fabricante. Você vai ter que tirar uma, de acordo com o equipamento que você vai testar, diagnosticar, e vai ter que colocar uma lâmpada. Mas e se o equipamento tiver uma potência bem superior àquela que você tem na mão? E agora? Então por isso que é melhor, quando você for fabricar a sua lâmpada em série, fabrique ela de uma forma múltipla, porque você tem liberdade de adicionando potências, concorda comigo? Fica muito mais fácil para você na prática do que estar fazendo emenda, gambiarra de fio na hora para poder aumentar a potência da sua lâmpada em série. Já deixa ela padronizada dessa forma assim, ó, e basta facilitar para tu na bancada, apertar o dedinho e aumentar a potência do dispositivo. Beleza? Bom, agora veja que depois dessa aula teórica, a gente tem condições sim de ir para a bancada e eu mostrar para você na prática como é realmente que isso funciona. Concorda? Você recordando, entendendo o fundamento da lâmpada em série para diagnosticar uma placa, fica mais fácil de eu lhe explicar lá na bancada o que vai acontecer e eu só vou dizer, tá vendo? Lembra lá da aula teórica? É isso aqui que está acontecendo agora na prática por causa dessa lâmpada que está incompatível. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos lá para a bancada? Vem comigo, que eu vou te mostrar na bancada exatamente como é o comportamento de uma lâmpada em série abaixo da capacidade de um dispositivo em teste. E ela corretamente dimensionada para a capacidade de um dispositivo em teste. Então, vem comigo que agora a gente vai para a bancada. Bora!